Novos documentos revelam que mais pessoas na Casa Branca de Biden levantaram preocupações sobre o que realmente estava acontecendo. O projeto de supervisão obteve documentos do Departamento de Justiça mostrando que o ex-vice-procurador-geral assistente Bradley Weinsheimer manifestou preocupações sobre a série de indultos concedidos por Biden a condenados federais ao final do mandato. Ele enviou um e-mail aos funcionários de Biden em 18 de janeiro, dizendo, e cito, a Casa Branca descreveu aqueles que receberam comutações como pessoas condenadas por crimes não violentos relacionados a drogas. Acho que vocês deveriam parar de dizer isso porque não é verdade, ou pelo menos é enganoso. Ele também disse, e cito, mesmo com a revisão extremamente limitada que nos foi permitida fazer dos indivíduos que acreditávamos que vocês poderiam estar considerando para comutação, inicialmente identificamos 19 que eram altamente problemáticos. Ainda assim, esses perdões foram concedidos de qualquer maneira. Elizabeth, isso é fascinante, especialmente porque é o próprio Departamento de Justiça do Biden que está levantando essas preocupações. E para deixar claro aqui, eles falaram sobre a multidão de famílias das vítimas que estavam dando depoimentos e entrando em contato com o Departamento de Justiça, dizendo: vocês não podem deixar essas pessoas saírem. Estamos falando de alguém que foi responsável pelo assassinato de um policial, tráfico de drogas. Esses 19 perdoados eram criminosos muito perigosos e agora estão nas ruas livres e perdoados por Joe Biden ou por quem quer que tenha concedido o perdão. Nós não sabemos. Eu ia dizer, seja lá quem fez isso, mas estamos descobrindo meses depois. Esse é o problema. Acompanhei a cobertura da mídia sobre o presidente Trump desde que comecei a trabalhar para ele em 2016. Eles não deixam passar nada. Se ele come de um jeito errado, eles nos avisam. E ainda assim, quando Joe Biden perdoa esses indivíduos, ninguém investiga, ninguém informa o povo americano, porque nesse momento, a mídia tão incomodada que Donald Trump está prestes a retomar o Salão Oval, e esse é o verdadeiro problema, temos uma mídia que não defende o povo americano. Eles defendem os políticos por quem torcem e apoiam. Fico feliz que você tenha mencionado a mídia, porque o James Freeman, nosso colega aqui, publicou um ótimo artigo esta manhã sobre a CBS e pergunta se eles vão divulgar as fitas de Biden. E, John, isso vem daquela entrevista de 2023. Foi com o Scott Pelley que agora descobrimos que, de acordo com a reportagem, e esta é, na verdade, uma declaração da própria Shari Redstone, que basicamente Scott Pelley percebeu que ele estava se perdendo, estava confuso, sonolento, mas nada disso foi relatado na entrevista e nada disso foi transmitido na entrevista. E então James Freeman diz que as imagens daquela entrevista, basicamente ajudaram a convencer o dono da emissora a fazer um acordo com o presidente Trump. E este é o acordo multimilionário que acabou de acontecer entre a CBS e Donald Trump. Bem, talvez a CBS devesse ser chamada não de CBS, mas de TDS, o síndrome de obsessão por Trump, certo? Eles farão qualquer coisa ao seu alcance para impedir que Donald Trump assuma a presidência. E isso é apenas mais um exemplo disso. Talvez não seja surpresa para ninguém que a CBS ou qualquer uma das grandes redes tradicionais sejam tão politicamente tendenciosas. E outra coisa, sabe, estamos tocando nesse assunto, relacionado à comutação de sentenças de prisão para esses criminosos, mas isso está muito alinhado com a postura extremamente branda do Partido Democrata em relação ao crime. Meu Deus, vimos isso na reação do partido, repressão do Trump ao crime em Washington, D.C., e também vimos isso em jurisdições estaduais e locais, em relação a como o Partido Democrata quer passar pelo que eles chamam de reforma da fiança, reduzir as fianças que pessoas condenadas por crimes têm que pagar. Essas pessoas foram condenadas por crimes e perdoadas pelo Departamento de Justiça. Jonathan Bey, convidado e debatedor frequente neste programa, representava famílias revoltadas com os perdões, rapidamente. Mas, sabe, voltando à questão da CBS, porque você mencionou a mídia, Elizabeth, uma ex-repórter da CBS, Catherine Herridge, disse: no ano passado, pedi mais transparência ao 60 Minutes sobre sua entrevista de 23 de outubro com o presidente Biden. Eles não compartilharam nada disso com seus telespectadores. Eles esconderam as informações. Sim, e de novo, é porque eles tinham interesse na disputa, certo?
Eles sabiam que uma eleição estava chegando e o interesse deles naquele momento não era trazer os fatos ao povo americano. Não era permitir que eles vissem exatamente o estado de Joe Biden, o estado de Kamala Harris, se ela pode continuar e liderar este país. Eles queriam que eles parecessem bem e que Donald Trump parecesse mal e fariam o que fosse preciso, até mesmo contra seus próprios padrões morais, para que isso acontecesse. Com certeza fizeram. E rapidinho, John. Ok, e deixando de lado os padrões morais, e quanto aos padrões de negócios? Isto é um dia... Sabe, a CBS está tentando lucrar, está tentando ganhar dinheiro. Por que se esforçar para alienar metade do público americano? Isso é loucura. Onde está o conselho de administração? Onde está a alta gerência? Por que não falam sobre isso? Sim. Não consigo entender isso de jeito nenhum. Bem, toda a estrutura corporativa acima deles agora foi alterada por causa da fusão, então vamos ver para onde isso vai dar toda essa empresa.